18. Josué, capítulo 2, versículo de número 18. Aleluia! Josué, capítulo de número 2, versículo de número 18. Nordestino que fala assim, né? O 18. Os irmãos encontraram? Digam amém. Oh, maravilha! Vocês estão bom de Bíblia. Vamos lá. Versículo 18 de Josué. Aleluia, do capítulo 2. Diz assim: servindo nós a terra, não atares, preste atenção nestas palavras, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e os teus irmãos e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, se nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. E você diz amém. Aleluia. Eu quero, meus irmãos, diante deste contexto lido nesta noite, vincular o seguinte tema: vivendo o hoje, como que se o amanhã não existisse. Vou melhorar. Vivendo este segundo, repare que eu disse segundo, agora, como se Cristo fosse voltar no próximo segundo, porque Paulo enfatizou e disse que o arrebatamento da igreja se dará da seguinte forma: no abrir e fechar dos olhos. É uma coisa muito rápida. É por isso que devemos ficar atentos e preparados. Viva o hoje como se o amanhã não existisse. Uma das maiores satisfações da vida, meus irmãos, é quando está chegando próximo de você alcançar, de você conquistar aquilo que você tanto desejou, aquilo que você tanto almejou. É uma faculdade tão esperada, e a formação desta faculdade, há um desejo, um almejo de quem deseja se formar, concluir os seus estudos. Há um almejo, um desejo muito grande daqueles que estão servindo a Deus e estão galgando
na carreira ministerial. Um cargo na igreja, começando de cooperador, subindo para diácono, sendo presbítero, chegando a evangelista e também a pastor. Há um almejo muito grande de você desejar chegar na reta final, cruzar a linha de chegada. E nós, como a igreja do Senhor Jesus, a geração que eu acredito que será arrebatada, a geração que eu acredito que não vai experimentar a morte, mas verá o Senhor Jesus, será tomada desta terra. Almejamos este grande dia, porque cremos que já estamos na reta final. E há um sentimento muito grande dentro de cada um de nós, quando desejamos e estamos perto de conquistar o que tanto desejamos. Quando nós olhamos para o congresso dos jovens que está chegando, a juventude está ansiosa, a juventude está se preparando para este grande dia, estão contando nos dedos o momento de acontecer o grande congresso. Isso vai tomando conta de cada uma das senhoras e dos senhores. Quando realizamos a nossa festividade aqui, não foi diferente, foi de igual forma. O sono foi embora, a preocupação veio em organizar toda a nossa paramentação, para proporcionar aos visitantes, aos irmãos, o de melhor. E graças a Deus, tudo isso aconteceu, porque Deus cooperou conosco, e cada um de vocês, irmãos, se disponibilizaram também para fazer o seu melhor a Deus, porque a obra de Deus não se faz sozinha, a obra de Deus, ela é um conjunto. Pastor não consegue fazer nada sozinho, se não for esses seletos grupos de obreiros que estão aqui, e também toda a igreja que está aqui cooperando nesta obra. Mas há este sentimento, esse desejo, quando vai se aproximando, é igual o sinal do Wi-Fi. Quanto mais você vai ficando perto, mais o sinal vai ficando forte. E assim é também quando estamos prestes a alcançar aquilo que a gente tanto deseja e tanto sonha. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Eu falo isso, meus irmãos, a título de introdução, porque quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Josué, nós encontramos aqui os israelitas, o povo de Israel, que viveu aproximadamente 430 anos de angústia, de sofrimento no Egito, mas eles saíram, e debaixo de uma promessa, este povo estava. E qual era a promessa, missionária Ivanilda? A promessa era uma só: eles adentrariam na terra prometida. Ainda que durou a peregrinação, 40 anos caminhando pelo deserto, quando a maioria deles, meus irmãos, desobedeceram a Deus, e a consequência, irmão Leocir, da desobediência, foi Deus dizer: este povo rebelde, este povo que se levanta contra ti, Moisés, este povo que se levantou contra mim,
todos eles vão cair pelo deserto. Eles desacreditaram quando vieram espiar a terra, contemplaram que a terra é boa, mas a maioria deles desacreditaram, a não ser Josué e Caleb e uma geração de jovens abaixo de 20 anos, e também aqueles que nasceriam no deserto. Moisés, estes sim vão entrar na terra prometida com você e Caleb, e vão tomar posse desta terra. Foram 40 anos, meus irmãos, de providência de Deus. Foram 40 anos andando naquele deserto, o sol escaldante, Deus enviando o maná do céu todos os dias para que eles viessem se alimentar. Quando eles tinham sede, a água da rocha saía, matando a sede do povo israelita. Quando eles enjoavam do cardápio, não queremos mais maná, Moisés, estamos enjoados. Eita, o crente, meu irmão, é um povo que gosta de comer o de bom e do melhor. Se tem duas coisas que o crente faz muito bem, é contar a bênção e comer. Eita, crente come, que é uma bênção, meus irmãos. Crente, quando se reúne para contar a bênção, se reúne para contar a vitória, para contar o testemunho. Quando eles enjoaram do maná, aleluia, Deus enviou as cordonizes e alimentou o povo com carne. Então, queridos, mas enquanto o último não tombou, irmão Noemi, naquele deserto, aqueles que duvidaram, eles não entraram na terra prometida. Mas chegou então o dia esperado, chegou então o dia em que os israelitas iriam concluir a missão e começar a conquistar as terras aonde eles colocarem a planta dos vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Uma geração nova, cheia de Deus, se levantou para conquistar a terra prometida. Não faz parte do esboço, mas eu quero profetizar nesta noite sobre esta igreja aqui no Cachoeirinha, que Deus levantou esta geração que está presente aqui hoje. Seja você criança, seja você jovem, seja você adolescente, seja você já de idade, na terceira idade, não importa, você é a geração que Deus levantou para conquistar. Você é a geração que Deus levantou para herdar as mansões celestiais e viver o melhor de Deus, queridos, não somente lá em cima na eternidade, mas também aqui embaixo. Se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida não é coisa pequena. Se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande. Está chegando aí o tempo de conquistar, está chegando o tempo da cega, da colheita, está chegando o tempo de você colher o que você plantou. Se plantou diante dos pés da cruz, certamente vai colher. Chegou o tempo de conquistar. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Josué estava de luto, chorando, e não somente ele, mas toda a nação aos prantos. Por quê? Moisés, o líder, morreu. Morrendo o líder, entraram em luto. Quem sabe dizendo: e agora? O que será de nós? Quem vai nos colocar na terra prometida? Mas Deus do céu brada a Josué e diz: Josué, levanta-te, Josué, porque chegou a hora de vocês atravessarem o Jordão e entrar em Jericó, da terra prometida. Josué entendia da missão. Josué dá o recado para que o povo se preparar com alimentos, porque daquele dia
3 dias depois, eles estariam entrando, atravessando o Jordão e entrando em Jericó. Josué lembra-se que foi um dos espias que olharam, um dos olheiros das terras que Deus prometeu. Entendendo Josué do assunto que ele estava defendendo, da causa que ele estava defendendo, ele vai chamar mais dois espias. A Bíblia não dá nome a esses homens, mas ele chama 2 rapazes, e ele envia para observar as terras também prometidas, e principalmente a primeira que seria conquistada, Jericó. Esses 2 homens saem da beira do Jordão, da onde eles estavam, e eles vão entrar agora de espias, sem ninguém saber, para observar as terras, para observar o inimigo, para observar o armamento, para observar as estratégias de guerra. Porque, queridos, não faz parte da mensagem, mas eu quero acrescentá-la. Se tem uma coisa que o povo de Deus tem que ser ordeiro, se tem uma coisa que o crente tem que ser, é organizado. Se tem uma coisa que nós devemos ser, meus irmãos, e praticar, é a ter as coisas em ordem, se preparar para tudo nesta vida. Enviaram esses espias para se preparar, porque sabiam que a batalha ia ser dura, a luta ia ser sangrenta. Só que o general de guerra estava com eles, mas mesmo assim eles não subestimaram o inimigo. E o crente subestima Satanás, diz: não, Deus está comigo, aleluia, louvado seja Deus, comigo ninguém pode. Mas de repente vem a primeira luta, cadê o crente? Vem a primeira dificuldade, rapaz, quero saber mais de servir Jesus não, quero saber mais de ir para a igreja, quero saber de consagrar mais não, quero saber de orar, vou nada, Deus me abandonou. Mas ele dizia que estava preparado, podia vir o que for. Não subestime, meus irmãos. Temos que vigiar, temos que orar. Tempos difíceis estamos vivendo. Nós só vamos vencer se a gente dobrar os nossos joelhos em oração diante de Deus, se alimentar nossa alma. Vamos vencer em nome de Jesus. Josué estava declarando que este povo era organizado. Esses 2 espias agora, irmãos, eles vão entrar em Jericó, sem ninguém saber. A primeira casa que eles vão entrar era uma casa que ficava na entrada de Jericó, que era a casa de uma meretriz, Raabe. Raabe estava acostumada a receber viajantes em sua casa, porque ali era um prostíbulo. Raabe estava acostumada da visão da sua janela, observar quem estava vindo, quem estava saindo. Só que naquele dia, irmão Vicente, chegou 2 homens, Joabe, diferentes. Esses homens vieram para uma missão, um propósito: espiar a terra. Vieram a mando de Josué para que se preparassem. A Bíblia vai dizer que eles ficaram nesta casa, pousaram nesta casa. O texto diz também que agora o rei de Jericó fica sabendo que tinha 2 infiltrados querendo conhecer eles. Manda mensageiros até a casa de Raabe. Raabe recebe os mensageiros, e a resposta de Raabe é: eles não estão aqui. Eles saíram, eu vi eles saindo pelos portões da cidade. Se apresse, se vocês apertar, como diz o nordestino, apertar o passo, vocês vão alcançar eles. Os mensageiros saíram. Só que Raabe tinha escondido em cima do telhado
esses 2 espias. A casa de Raabe ficava em cima do muro. O muro daquela época não é o muro que divide a igreja aqui do vizinho e da sua casa do seu vizinho. Eram muros que chegavam a 12 metros de altura, com 8,5 de largura. Pensa no muro, hein, irmãos? A ponto da casa dessa meretriz está construída em cima. Pastor, qual o motivo dessas muralhas serem tão alta e tão fortificada? Primeiro lugar, defesa contra o inimigo. Segundo, Jericó fica situado à beira do Jordão. Quando chovia na época das chuvas, a enchente acontecia. Não sei se você já viu enchente, já morou em fazenda e quando chove demais o negócio fica feio. Já morou na beira de rio? Rapaz, dá medo, viu? Eu trabalhei numa fazenda uma época que em volta da fazenda tinha um morro, lá a gente chama de dique. Era 6 metros de altura, na beira do rio. E quando chove demais, aí o dique, aquele morro, não permite que a água entre na fazenda e inunde ali a fazenda. Mas um dia aconteceu que criou-se um funil ali, foi tão forte, e rompeu, irmão, aquela barreira, e o negócio foi feio, alagou toda aquela fazenda ali, foi terrível, uma correria só. Então quando chovia muito forte na época, essa chuva, esses muros era para defender a água, para não entrar para dentro. Animais vinham também procurar abrigo, servia para isto também. E ali estava a casa daquela mulher. Ela coloca esses 2 espias em cima da tua casa, escondendo dos mensageiros. E ela sobe falar com esses 2 espias agora. E ela vai começar, irmãos, essa mulher aqui não era hebreia. Essa mulher era uma mulher pagã. E ela vai começar, irmã Débora, a testemunhar. E qual era o testemunho? Eu ouvi falar. Nós ouvimos falar do Deus de vocês, que é Deus em cima e Deus embaixo, que matou os egípcios no Mar Vermelho, que enviou o pão do céu, alimentou, destruiu reis, que colocou-se no caminho de vocês. E sabe o que ela diz mais? Se fosse nós hoje relatar, estava assim, tremendo as pernas. E nós estamos aqui hoje temerosos. Estamos temendo o Deus de vocês. E olha, eu usei de beneficência para com vocês. Agora, eu gostaria por gentileza de pedir que também vocês usem de beneficência comigo. Aí, os espias vão dizer, usaremos. Vamos poupar a sua vida, a vida do seu pai, a vida da sua mãe e a vida da sua família. Mas tem que, com uma condição, qual é? Agreguem todos dentro da casa. Todos têm que estar dentro da casa quando viermos destruir a cidade. E tem mais, Raabe, coloca sobre a janela um cordão de escarlate ou escarlata, que é da cor vermelha, meus irmãos, um vermelho muito forte. Quando invadirmos Jericó e enxergarmos o cordão de escarlate pendurado na janela, vai ser um sinal que esta casa não vamos destruir e ninguém que estiver aí dentro vamos matar. Vocês serão poupados. Vocês terão a vida de vocês poupada, mas existe uma condição: a família tem que estar unida e o fio de escarlate tem que estar na janela estampada. Será o sinal que aonde tiver o cordão de escarlate, ali vamos poupar a vida. Vamos lá. Agora eu entro na mensagem.
profeticamente falando, este cordão vermelho, cordão de escarlate, está apontando para a pessoa bendita de Cristo Jesus. É a mesma coisa do sangue do cordeiro que foi passado nas portas do Egito, dos moradores. Quem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo vinha e passava por cima, presbítero Denilton. É a mesma coisa, irmão Lucas, que estava acontecendo agora, lá em Jericó, quando Israel invadisse Jericó, aonde estivesse o cordão de escarlate, eles entenderiam: ali não vamos entrar, ali não vamos matar, ali não vamos tocar, ali não vamos destruir. Por quê? Porque alguém testificou que ali dentro mora uma família que tem uma aliança com Deus, e pouparam a vida dos nossos espias. Aleluia! O diabo até tentou tocar na tua vida, mas quando ele se deparou com o sangue do cordeiro, presbítero Elias, ele foi repreendido, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. O diabo tentou tocar na tua família, mas está estampado na sua família o sangue do cordeiro Jesus Cristo. Só quem tem o sangue de Jesus, só quem tem o cordão de escarlate, que profeticamente está falando do Senhor Jesus Cristo. Mateus 27 e 28: e despindo, cobriram com uma capa da cor de escarlate. Aleluia! Jesus estava em julgamento. Julgaram, disseram: solta Barrabás, prende Jesus. Tá bom, vamos soltar Barrabás, diz Pilatos. E esse aí, crucifique. Bom, ele não fez nada, mas crucifique, pode crucificar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Despiram Jesus, deixaram ele seminu. Isso era vergonha para um judeu. Pegaram uma capa da cor de escarlate, o que foi profetizado há mais de 1500 anos atrás, estava posto agora sobre Jesus. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça. Pegaram uma vara, uma cana, um pedaço de madeira, colocaram nas suas mãos. Sabe o que fizeram? Cuspiram na sua face, açoitaram Jesus. Os carrascos não tiveram piedade nem dó, usaram um instrumento que eles usavam na época para açoitar os piores indigentes, meus irmãos, aqueles que cometiam roubo, matavam. É o azorrague, pedaço de madeira, cordões na ponta, pedaços de ossos misturado com metal. Foram 39 chibatadas, aproximadamente 450 cortes sobre as costas do nosso meigo lazareno. E sabe o que aconteceu? Em silêncio, como uma ovelha muda, ele permaneceu. Caminhou pela via dolorosa com um patíbulo nas suas costas. Foi até o Monte Caveira, suspenderam, pregaram as suas mãos com cravos e os seus pés também, contraindo o seu pulmão, sem poder respirar, tirando forças do seu interior. Esse foi o sacrifício que o nosso Cristo fez por nós. Este é o sangue que foi derramado pela nova aliança. Valorize este sangue que está sobre a tua vida.
tem poder neste sangue, pastor, mas alguém disse para mim que não tem mais jeito. Não tem para quem disse, porque para você tem jeito sim. Eles não acreditam mais em mim, não precisa ninguém acreditar. Deus acreditando é o suficiente. Aquele cordão estava simbolizando o sangue de Jesus Cristo. E o interessante, eu já estou caminhando para o fim, é que quando esses espias foram embora, de imediato, eles fizeram esta aliança, foram embora. Ela disse: fiquem 3 dias nas montanhas, espere por lá, a hora que apaziguar o negócio, aí vocês vão embora. Mas lembre-se, poupe a nossa vida. Quem sabe eles disseram: lembra do cordão de escarlate. Ela não sabia o dia, ela não sabia a hora que aqueles homens iriam voltar a invadir Jericó. Porém, o texto diz, no versículo que nós lemos, que quando eles saíram, ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela não deixou para fazer amanhã. Ela não deixou para fazer no próximo ano. Poderia? Lógico que poderia. Ela não sabia quando eles iam invadir, não sabia o dia, não sabia a hora. Só que essa mulher aqui foi transformada e que entendeu e recebeu a mensagem de Deus. Ela não deixou para fazer amanhã o que ela poderia fazer naquele momento. A janela que ela avistava quem entrava e quem saía, e chamava muita gente para sua casa, é a janela que agora estava denotando e mostrando salvação daquela meretriz que foi transformada pelo poder de Deus. Vamos fazer e tomar a decisão quanto mais rápido possível. Não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. Seja prudente, não seja como as 5 virginécias que não se prepararam. E no versículo 13 do capítulo 25, que conta a parábola das 10 virgens, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Esteja preparado. Viva agora como se Jesus fosse voltar, você fechando o teu olho e abrindo aí. Para onde você vai? Quem vai conduzir a tua alma? Não brinque de ser crente. Não brinque com as coisas de Deus. O mundo está um caos, mas a igreja está com um cordão de escarlate na janela dizendo: eu estou preparado. Pode vir quando for, porque eu estarei preparado. Que este cordão vermelho esteja sobre a tua vida, que é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Esteja sobre a sua vida, sobre os teus olhos, coisas boas. Esteja o sangue de Jesus sobre a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Sentado mesmo como você está, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Ti